muito boa tarde e uma saudação ao missionário Miguel Bermude Marim, lá em Santa Rosa, Valência, Venezuela, ali na congregação que o reverendo Marcos Roya pastoreia, e também a sua esposa Ruth. Deus te abençoe, Ruth, grandemente. Ali também se encontra nosso irmão Jesus Barrulheta, William Romero e todos os ministros que estão visitando ali a congregação do Marcos Roya nesta ocasião, e todos os irmãos, colaboradores, colaboradoras e todos os que se encontram nesse dia aí presente, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. Hoje é sábado 24 de dezembro deste ano de 2022, um dia onde partiu na véspera de Natal, em 1965, partiu o precursor da segunda vinda do Senhor, o nosso amado irmão e amigo William Marion Branham. Partiu às 5h49 da manhã, ou seja, observem, ele partiu na terceira vigília, porque não podia passar a quarta vigília, que é a etapa onde se cumpre a vinda do Senhor, o qual foi o que ele precursou. E também é a etapa onde as promessas que Deus tem à Igreja do Senhor, que Deus tinha à Igreja do Senhor, que é a ressurreição e a transformação, viria a se cumprir em uma nova era, em uma nova dispensação, e inúmeras profecias que não podiam ser cumpridas no tempo do nosso precioso irmão Branham. Nós nos unimos nesse dia, a família toda do nosso irmão Branham, a quem amamos, e amamos a sua família, e amamos a sua mensagem, do qual é o fundamento, a plataforma do que seria o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E a vinda de um precursor é para preparar o caminho para e daquele que está precursando, e com a sua mensagem estaria marcando como e quando viria isso que ele está precursando, e os que entenderiam e receberiam a esse em que ele está precursando, que seriam aqueles para os quais esse precursado viria, se revelaria. E eles estariam vendo o que o precursor falou, e ao ver as profecias sendo cumpridas, automaticamente identificariam esse do qual esteve o precursor falando. E hoje é um dia em que estamos lembrando esse momento da partida do reverendo William Marion Branham. E isso nos remonta a lermos estas palavras ali, uma porção e nada mais dessa parte de onde Billy Paul relata essa ocasião, onde aconteceu este acidente no dia 18 de dezembro, e ele, no serviço do dia 26 de janeiro de 1966, ali ele relata o que aconteceu,
Em outros lugares, talvez ele tenha falado alguns outros detalhes, mas nesse dia ele falou algo ali que nós lemos no domingo passado assim pela memória, mas eu quero ler tal e como ele disse ali, em uma porção aqui desta parte, onde ele está dizendo: o acidente já tinha acontecido, e diz: havia deixado a José porque José teria ido com Billy no carro. Lembrem que José era uma criança de 10 anos. E diz: tinha deixado José e meu filho Paulo no carro. Subi, levantei as janelas e fechei as portas, ou seja, para deixar seguro ali no carro. E diz que se sentaram ali, papai e eu viajando. Eu e papai viajamos muitas milhas e vimos muitas coisas, muitos acidentes, e vimos muitas pessoas morrerem. Tínhamos visto muitas pessoas mortas instantaneamente na estrada. Era um espetáculo que já tinha visto antes, ou seja, ele já estava acostumado a ver esse tipo de acidente, que aparece, portanto, que viajava. E então, na minha consciência, eu sabia que ele tinha ali partido porque os seus olhos estavam abertos e a sua cara parecia inchada. Ou seja, quando ele olhou o irmão Branham, ele viu ele com os olhos abertos. Ou seja, automaticamente, ao ver essa cena, como outra que ele já tinha visto, de pessoas assim, é porque já estavam mortas. E na consciência dele, ele já disse: tá aqui, meu pai está morto. E o seu rosto estava inchado. Era simplesmente esta visão que muitos experimentamos. Ou seja, que já tinha visto pessoas assim, sair do carro, simplesmente não sabia o que fazer. Ele saiu do carro, correu até ele e José começou a gritar. E quando fez, baixou a cabeça, levantei a cabeça dele com as minhas mãos e disse, ou seja, a cabeça do irmão Branham: quem foi esse? E disse: esse é José, papai. E disse a ele: estás bem? E ele só olhou para mim e não disse nada. Isso tem um significado especial para mim devido a uma fita que ele falou: Senhor, este é o tempo. Não pode dizer que isso é certo, mas eu sei que ele nunca respondeu até que José chorou pelo seu pai. E então, papai disse: diga a José que tudo está bem. Vejam como ali o irmão Branham ouve a José e responde a ele. Isso nos faz lembrar de quando na escritura Jó disse: e então chamarás e eu te responderei. Vejam como as escrituras vão se cumprindo nos diferentes tempos, até que chegará o momento em que terá o cumprimento final disso que já foi refletido nos profetas. Esse chamado vai acontecer neste tempo final. Isso que foi ali mostrado por Deus através deste tão lamentável incidente
mas que tinha um propósito divino e apresentava um tempo onde os mortos representava o tempo onde os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho do Homem e se levantarão. Quando ele escreveu ali em São João capítulo 5, ali pelos versículos 35 em diante, que ele escreveu nessa parte. Ouvirão a voz do Filho de Deus, por aí, algo assim, e a Escritura diz, e ele escreve, em carne. Ou seja, vai ser na manifestação que Deus vai ter nesse tempo final, na qual estará a grande voz de trombeta soando, e os mortos em Cristo ressuscitarão, despertarão, ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E isso, ali, o que José fez? O qual é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, porque José representa a segunda vinda do Senhor. E ele ouviu a José. Tanto assim, que com a voz dele, o irmão Branham respondeu. Ou seja, que vão responder os que partiram das eras passadas e os do nosso tempo. Essa mensagem que Billy Paul falou, que fez ali uma referência. Senhores, esse é o tempo, que foi uma mensagem que o irmão Branham pregou no dia 30 de dezembro de 1962, ou seja, terminando esse ano, ali Deus estava mostrando o que, uns meses depois, mais adiante, seria cumprido, como foi mostrado nessa visão ou sonho que teve, onde foi arrebatado e foi visitado por esses anjos. Depois, meses depois, se cumpriu isso tudo que Deus mostrou a ele ali. Nesse dia, ele está relatando isso que aconteceu. E vejam aqui onde nos diz, na página 30, vamos ler aqui uma porção dessa mensagem. Diz: e quando se aproximaram, ou seja, os anjos, vocês podem procurar depois na mensagem, para não ler tudo. E quando se aproximaram, o poder de Deus Todo-Poderoso me levantou para encontrar a eles. Nunca me deixou 8 dias seguidos e não pude olhar a ele ainda. Ou seja, isso aconteceu 8 dias antes desse dia 30 de dezembro. O que a experiência que ele teve, e aí ele desenha uma pirâmide e as eras, e as enumera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a pedra angular, e escreve 8. 8 dias foram e eu não pude esquecer ainda. Nunca tive algo que me preocupe como isso. O tem feito, a minha família contará. Podia ver a esses anjos, essas asas formadas atrás, viajando mais velozmente que o som pode viajar. Vinha desde a eternidade, em divisão como abrir de olhos, nem ainda o suficiente para palpar, somente um abrir de olhos. E escreve abrir de olhos. E a Escritura, ali, 1 de Coríntios capítulo 15, 50 ao 56, será um abrir de olhos a última trombeta. Ali eles estavam. Não tive tempo para contar, não teve tempo, apenas pude olhar. Anjos fortes e de grande poder, brancos como a neve,
asas postas na cabeça, eles estavam assim, um som, diz um som de um assovio. E quando fizeram, fui arrebatado a esta pirâmide de constelação. Esta pirâmide de constelação, e pensei, agora, isso estava estarrecido dos pés à cabeça, estremecido. Isso significa que vai haver uma explosão que vai me matar. Agora eu estou no fim do meu caminho. Eu não devo dizer ao meu pessoal quando esta visão se for. Veja, foi uma visão. Eu não quero que saibam a respeito disso. Mas o Pai Celestial tem que me deixar saber que o meu tempo terminou. Não vou dizer à minha família, porque assim eles se preocupariam por mim, porquanto ele está pronto para ir. Estes anjos vieram por mim e serei morto logo em breve, agora, em algum tipo de explosão. Então, veio a mim, enquanto estava nesta constelação, desenho uma estrela de Davi. Isso não é. Se tivesse matado, haveria matado José e podia ouvir a José me chamando. E escreve José e uma pedra angular. Corrijo, e uma estrela de Davi. Escreve José e uma estrela de Davi. Então, novamente voltei e pensei, Senhor Deus, o que essa visão significa? Me perguntava, e então veio a mim, não uma voz, só veio a mim, estes são os anjos do Senhor, vindo para me dar a minha nova comissão, e desenha outra estrela de Davi, escreve a comissão. E quando eu pensei isso, levantei minhas mãos e disse, ó Senhor Jesus, o que tu terás para mim para que eu faça? E a visão me deixou. Por quase 1 hora, não pude sentir. E ele escreve 1 hora. Agora vocês sabem o que são as bênçãos do Senhor, mas o poder do Senhor é inteiramente diferente. O poder do Senhor neste tipo de lugares, os sentidos muitas vezes antes em visões, mas nunca dessa forma, se sentem como um temor reverente. Estava tão assustado até que fui paralisado na presença desses seres. Segundo Paulo disse, digo a verdade, não minto. Me captaram dizendo algo errado a respeito de algo como isso? Algo está se preparando para acontecer. E desenha uma pedra angular e as eras. E então, depois de um tempo, disse, Senhor Jesus, se eu vou ser morto, assassinado, me deixe saber para não dizer ao meu pessoal a respeito disso. Mas se alguma outra coisa, me deixe saber. Não teve resposta. Depois que o Espírito Santo me deixou, como que por meia hora ou mais, eu imagino, e ele escreve ali, meia hora depois. Do outro lado escreve também meia hora. Ou seja, vejam, diz, o Espírito Santo deixou como que por meia hora. E observem que depois de concluída a etapa de recolhimento dos escolhidos, logo depois dessa etapa de batismos, logo depois dessa etapa, Deus leva o seu mensageiro e entra a meia hora de silêncio. E há um lapso de tempo que se contaria desde certo ano e já vai entrando quando ele se vai, já está aí essa meia hora, e o seu cumprimento pleno
já é na visão da grande carpa catedral, em sua etapa, ali, dos milagres e de maravilhas, já estaria aí, se cumprindo plenamente esse tempo na parte culminante. Ou seja, na parte onde Deus estará operando e Deus estará cumprindo a ressurreição, e depois a transformação, e depois os 30 ou 40 dias, e depois a ceia das bodas do Cordeiro, e depois o retorno à terra. Depois da ceia das bodas do Cordeiro, o retorno à terra. E o estabelecimento do glorioso reino milenial. Porque lembrem que quando voltemos, tem que fazer um trabalho aqui na Terra para estabelecer esse glorioso reino milenial. Vejam como tudo isso, todos esses eventos proféticos, vão se entrelaçando um com o outro dentro dessa meia hora de silêncio, que é em torno de 20 anos. Mas vejam que é um tempo tão curtinho, que se vocês põem a olhar fixamente, estamos mas bem perto de nossa adoção. Temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos. Tem uma parte onde ele escreve, eu não tenho em mãos aqui agora, mas eu posso procurar, que ele diz, quando vedes todas essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças ao céu, porque vossa redenção está perto. E ele escreve ali algo como levantar-nos, diz, da cama, ele diz alguma coisa assim, ou seja, de tudo, todas as coisas que nós não podemos ir agora dormir, mas até isso ele escreve ali nesse estudo bíblico. É um estudo bíblico que preparavam para as conferências, as mensagens, e aí escreve isso. Ou seja, estamos bem perto do cumprimento de todas essas promessas, para o qual temos que estar bem apercebidos e que não escape nada de nós. Porque, observem que no tempo de Abraão, quando apareceu o Elohim ali, Melquisedeque, com Gabriel e Miguel, Sara e Abraão, ou Abraão e Sara, essa etapa foi a de discernimento, e isso corresponde ao tempo do nosso irmão Branham, quando estava nessa etapa de discernir os pensamentos do coração. E vejam que ela ali duvidou, ou seja, não creu nessa promessa, ou seja, ela foi incrédula a essa promessa. E Sara representa a igreja, lembrem. E ali também ela está representando aqueles que ainda com a visita desses poderosos arcanjos e com a visita de Elohim, o Criador dos céus e da terra, ainda assim ela duvidou. Qualquer um poderia dizer, mas tem estado nesse tempo, se eu tivesse naquele tempo eu teria crido, imagina nessa visita. Bom, você teria feito o mesmo que estaria fazendo agora. Porque a maneira em que Deus se revelou ali a Abraão era uma maneira comum, normal. Porque para que Sara duvidasse, risse em seu coração de uma forma incrédula, era porque não dava ali nenhum sinal, vamos dizer, de algo divino, não dava nenhum tipo de sinal de algo divino, porque se tivesse sido algo que ela viu
algo sobrenatural e com discos voadores e céus abertos e muitas coisas, mas ela dizia, certeza que isso é divino, isso é de Deus, e teria crido logo. Ela duvidou. Agora, como ela viu Elohim, como ela viu esses arcanjos, foi de uma forma simples. Deus disse ali, Abraão, que ela tinha rido. E observe como ela saiu da sua presença. Agora veja um detalhe. Ela mentiu nada mais e nada menos que a Elohim. E porque ele disse, tu riste? E ela disse, não, eu não ri. Sim, tu riu. Veja, foi a ele que ela mentiu. E a visita de Elohim à semente de Abraão, nesse tempo, no cumprimento da promessa que Deus estaria fazendo à igreja de dar fé de rapto, tudo isso estará se cumprindo em uma maneira atualizada, em uma maneira onde estará o mundo, os 144 mil, os mundos perdidos, os 144 mil, as fátuas e a igreja noiva frente a Elohim. Porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas, para os perdidos e também para os 144 mil. E estarão em um tempo paralelo aos dias de Ló e os dias de Noé. Porque chegou o tempo de estar neste entrelace, nessa mudança dispensacional. E ele, logo que isso passou, foi uma mensagem, disse o nosso irmão William, que Deus não estava com uma pessoa mentirosa e se foi. E Abraão foi atrás dele, e aí é que disse, encobrirei de Abraão que eu vou fazer. Vejam que aí Sara já fica representando nesse momento, então, os da era de Laodiceia. E ele tira Abraão fora a parte, aí Elohim diz, encobrirei de Abraão que eu vou fazer. E aí diz, tudo junto com Gabriel e Miguel. E vamos continuar aqui. Esperemos que amanhã Deus nos ajude para ampliar um pouquinho mais isso tudo. Vejam, continua dizendo, eu estou na página 31. Depois que o Espírito Santo me deixou, como que por meia hora ou mais, imagino, disse, Senhor, se então vou ser morto, e tu terminaste comigo na terra, e eu vou ser levado agora ao lar, o qual, se é assim, isso está bem. Isso está muito bem, assim que disse, se é assim, deixe-me saber, envia o teu poder novamente de volta a mim. E então, eu vou saber de não falar ao meu pessoal, a ninguém a respeito disso, porque tu estarás preparado para vir me levar. E não aconteceu nada. Esperei um tempo, então disse, Senhor Jesus, se não é isso, antes significa algo que devo fazer, algo que mais tarde vai ser revelado a mim, então envia o teu poder. E desenha uma estrela de Davi e diz, e quase me arranca do quarto. Me achei em algum lugar aqui, em uma esquina, podia ouvir a minha esposa em algum lugar tratando de abrir a porta. A porta estava fechada. E escreve a porta fechada. E vejam, tem uma inscrição
uma anotação que ele disse. Escreve: quando o irmão Branham dedicou o novo tabernáculo em Jeffersonville, Indiana, USA, o primeiro que pregou foi a revelação dos 7 selos, incluindo brecha, Deus em simplicidade, e voltou a escrever brecha, os 6 selos, perguntas e respostas, e o 7º selo, tipo e figura do que Deus estaria fazendo quando se complete a construção da igreja, o novo templo de Deus. Vejam o que representa isso que o irmão Branham fez nesse momento, quando ele dedicou o seu tabernáculo e começou a pregar. Deus em simplicidade, a brecha, os 6 selos, perguntas e respostas e o 7º selo. Tudo isso foi tipo e figura desse tempo final, no qual, quando se completasse a igreja do Senhor, algo aconteceria. Algo grande estaria por acontecer. Algo na página 31. Algo está se preparando para acontecer, ou seja, algo aconteceria depois que isso se cumprisse no meio da igreja, ou seja, quando Deus completasse a igreja do Senhor, o templo espiritual de Cristo. E vai estar acontecendo o maior, o mais glorioso. Tudo que foi mostrado ali com esta visita de Elohim a Abraão, com seus arcanjos, tudo o que aconteceu no tempo de Moisés, e depois no tempo de Josué, e depois no tempo de Jesus, no Monte da Transfiguração, todos esses eventos e mais, todos aqueles que estavam apontando para este tempo, nesse tempo tudo isso estaria se cumprindo e estaria sendo uma realidade. Toda esta palavra estaria sendo vivificada, estaria trazendo essa palavra à vida, a cumprimento, no meio da semente real de Abraão, onde Elohim, com seus arcanjos Gabriel e Miguel, estariam no meio da igreja do Senhor, e no fim do tempo, na etapa do cumprimento da visão da carpa, Deus estaria revelando e dando assim a conhecer a fé de rapto. E estaria ali cumprindo essa etapa que o reverendo William Branham teve no ano de 1963, estaria se cumprindo nesse tempo final, e seria a realidade desse tipo de figura que aconteceu ali, na abertura dos selos. E continua dizendo, a porta estava fechada, ou seja, que lembrem que quando isso já aconteça, de que a porta esteja fechada, é porque entrou o último escolhido. E já vimos que isso aconteceu, porque estava se completando a igreja do Senhor nesses dias, e Ele mandou terminar tudo correspondente à dispensação da graça. E lembrem quando Ele me dizia, me ajuda, me ajuda.
E eu dizia, William, tu quer que eu te ajude como? y recordaba E lembrava esas palabras essas palavras de tristeza de de José tristeza de José con su papá com o seu papai cuando lo vio en quando esa condición. o viu naquela condição. Y E logo él sabía que se iba, ele sabia que como también el hermano Branham partiria, como o irmão Branham também, en varias ocasiones, em várias ocasiões, por ahí por junio, ali julio por junho, julho de ese año deste ano de 1965, 1965, disse: ya tengo Já 56 tenho 56 anos anos e sei que me resta pouco tempo. y ya E en el mensaje sobre já las na alas de mensagem una sobre as blanca asas de uma pomba branca, ali, cuando él se dio cuenta quando ele percebeu que no le había ocurrido de otra que vez não esa tinha enfermedad acontecido outra vez nele essa del doença estómago, do estômago, ya allí él dijo, ali ahora, ele disse: Agora, él dice, ahora que me sanas, ele diz: Agora que me curas, ahora me vas a llevar. agora tu vais me levar. Y E todo eso representa tudo isso representa que la iglesia del que a Señor igreja do será Senhor vai ser curada y será e transformada. vai ser transformada, ou seja, Nos dará ese cuerpo Deus vai nos dar este corpo glorificado eterno e glorificado y nos sanará e vai nos curar desta doença da morte. y ahora que me sanas, E agora ahora que me llevas. curas, agora me levas, Senhor. Y el hermano William, E o irmão William, él sabía, ele sabia, él me había dicho ele tinha dito en varias em várias ocasiones, ocasiões: ellos saben cuándo se van. Elias sabem quando vão, El hermano Branham porque o irmão Branham sabia. hablando del hermano Branham, Falando do irmão Branham, dice Elías sabía, disse: Elias sabia, me habló de Eliseo, e me falou de Eliseu, me falou de Elias. todos ellos Todos eles sabían sabiam cuándo se iban a ir. quando partiriam. Recuerden que Elías Lembrem que Elias, es su quinta manifestación, em sua quinta manifestação, es con una doble é com uma dupla porção. porción. Y él sabía que se iba. E ele sabia que ia. En ese momento cuando él me decía, Nesse momento, quando ele me dizia: Me ajuda, recuerdo que eu me estaba lembro escuchando que ele estava ouvindo a mensagem, el séptimo sello o sétimo selo, y estaba ahí el audio e estava ali o áudio en donde estaba hablando el hermano Branham. onde o irmão Branham estava falando. Se escuchaba el Na tradução se ouvia o tradutor um pouco mais alto y más bajito e um pouco el mais hermano Branham. baixo o irmão Branham. Y cuando yo le estaba diciendo, E quando eu estava dizendo: William, si yo tengo que dar la vida William, se eu tiver que dar a vida por ti, por ti, y yo le dije, por ti yo yo e eu doy. disse: Por ti eu a dou. Y él ahí se quedó callado, E aí ele ficou calado, ya no me decía ayúdame, já não dizia mais me ajuda, estaba senão que como que estava já, como que quería que yo hablara o como que expresara queria que eu falasse, eu me expressasse lo que yo estaba sintiendo o que eu estava sentindo naquele momento y asumir e assumir la responsabilidad a responsabilidade de lo que iba a estar ocurriendo do que estaria acontecendo en este tiempo final nesse tempo final en favor de la iglesia del em Señor. favor da igreja do Senhor, Porque todo porque lo que Dios tudo está cumpliendo o que Deus está cumprindo e esteve cumprindo las etapas de la em iglesia todas del as Señor, etapas da igreja do Senhor, desde o dia de Pentecostes até aqui, todo es tudo por su iglesia, é por sua igreja, todo es por los escogidos, tudo é pelos escolhidos, por amor a ellos, por amor a eles, porque su iglesia novia. porque é sua igreja noiva. Y lo más importante E o mais importante y lo más grande e o maior para Dios para Deus es usted. é você e eu. Usted es Você lo más grande é o maior para Dios. para Deus. O sea, Ou seja, que en la tierra, que na terra, actualmente en esta etapa, atualmente nessa etapa onde estamos,
raza humana a raça humana en este planeta Tierra, nesse planeta Terra los seres humanos tem os seres humanos más grandes maiores que Dios tiene que Deus tem en su programa. em seu programa. Son los escogidos del fin del São os escolhidos do fim do tempo. tiempo. Son aquellos São aqueles para para os los cuales Él ha quais venido Ele veio a buscarlos. a buscá-los. O sea, Ou seja, que lo más grande que Dios tiene que o maior que Deus tem en esta tierra somos nosotros. nessa terra somos nós. Por lo tanto, cuando Él escuchó Portanto, quando Ele ouviu que yo daría lo que fuera, que eu daria o que fosse preciso por Ele, incluso le dije, yo doy la vida por ti. inclusive eu disse que daria vida por Ti. Eu tenho isso gravado. Y E en algún momento em algum momento nós vamos colocar, no vamos a entrar en fanatismo. não vamos entrar em fanatismo. Hay cosas que Mas van quedando tem coisas que vão ficando como evidencia como evidências y es la e é a historia de lo que história Dios do que Deus vai cumprindo en nuestro tiempo. em nosso tempo. Recuerden que del séptimo sello, Lembrem que do sétimo selo não se falou nada. Él se quedó callado Ele ficou calado y lo que se escucha e o que se ouve es la parte cuando el hermano é a Branham parte quando o irmão Branham está hablando de está esa última falando parte que desta anexaron última al parte séptimo que sello, anexaram ao sétimo selo y en donde el hermano Branham e onde o irmão Branham lhe disse: cuando nos lleguen las olas, quando as ondas cheguem até mim, concede, Señor, me concede, Senhor, pase yo esta espada que eu passe essa espada a outro, que sea honesto y llegue, que seja honesto e leve a verdade. y E justamente nesse momento, siendo hablado isso estava sendo falado ali por algo, por algo. ese evento Esse evento ocurrió en aconteceu nesse momento y podemos ver e podemos ver como cómo Dios ha estado Deus tem estado obrando operando luego de la partida. depois da partida do nosso precioso irmão William Souto Santiago. Vemos como Dios Vemos como Deus ha ido creciendo, foi crescendo e engrandecendo esse en ministério medio de la iglesia, no meio da igreja, y así como e assim a principio del hermano como no início do irmão William, todo lo enfocaba tudo focava en el ele hermano Branham, no irmão Branham. No início, tudo focava o irmão Branham e não pensava que tinha outro. pero cuando Dios Mas quando Deus mostrou mais à frente que en el hermano Branham que no irmão Branham no era não era cumplimiento o cumprimento de la segunda venida da del segunda Señor, vinda do Senhor, sino que senão él era el precursor que ele era o precursor y e cumpriu esta primeira fase e a segunda etapa, primeira e segunda etapa, y que la tercera etapa, e que a terceira etapa, que es la manifestación que é a manifestação de Deus en toda su plenitud, em toda a sua plenitude, en donde cuando él decía en el libro de los onde sellos, quando dizem no livro dos selos, cuando este Espíritu Santo que tenemos quando este Espírito Santo que llegue a temos encarnarse, chegue a se encarnar o que está no nosso meio, agora mesmo, na forma de Espírito, chegue a se encarnar na pessoa de Jesus, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. y todas esas E todas estas escrituras, quando Deus mostrou, ele disse: mas espera, tem outro? y él mismo allí, pero si soy yo, E ele mesmo ali disse: mas o irmão ia dizer: mas se sou eu? y él entonces E ele então vio viu que había que tinha outro cumprimento, outro cumprimento, outra era, la cual a qual estaría siendo usada por estaria sendo usada por Dios, Deus, esse esse ministério ministerio del cumplimiento de do la venida cumprimento da vinda do con Senhor sus ángeles com os seus anjos en esa liberación nessa libertação del pueblo de Dios, do povo de Deus, como lo hizo allí o fez ali Moisés, mensajero um mensageiro dispensacional que nació en 1940 que nasceu em 1940 y e comenzó su ministerio começou o seu ministério alrededor ali por em torno ya já 63, de 63. luego de esa visita Depois dessa visita de esos ángeles
desses anjos ao irmão Branham, el séptimo sello en la o tierra. sétimo selo na terra. Ahora vean que Agora vejam todo fue que tudo cumplido foi cumprido en esa parte de nessa esta parte liberación desta libertação del Egipto, do Egito, lo cual es el reino o qual é o de los reino gentiles, dos gentios, como él nos sacó como ele nos tirou de esa edad de la Odisea dessa era de Laodiceia, y la parte en donde iba a ser introducido el e a pueblo a la parte tierra onde o prometida. povo seria introduzido à terra Ya, prometida, luego de lo que hizo Moisés, depois do que ya Moisés sabemos fez, la historia. que nós todos já sabemos da história. Entonces esa parte Então essa parte le correspondió já a Josué. correspondeu a Josué. Y miren cómo Dios E vejam como Deus fue obrando, foi operando, porque todo, porque tudo, y incluso él también, e ele também, inclusive, vean en mensajes, vejam nas mensagens, él siempre hablaba que no ele había sempre falava que não tinha outro. otro. Y él le pidió a Dios más tiempo. E ele pediu mais tempo a Deus. Y fíjense cómo E observem como Dios le concedió Deus concedeu a ele el tiempo que Moisés le pidió. o al Señor. tempo que Moisés pediu ao Senhor também. Moisés Lembre no que le fue concedido não foi concedido a Moisés el pasar. Y aunque el hermano o atravessar, e embora o irmão William William no não foi concedido estar em seu corpo físico para ser revestido, para ser revestido, sí le concedió se concedeu, en ese tiempo foi concedido a ele estar nesse tempo y tener parte e ter parte de ese entrelace deste entrelace y ese cierre de e este dispensación de fechamento de gracia, dispensação da graça e começo de dispensação do reino. y como en la carrera de relevos, E como ahí le pasó ali nos relevos, ali também passou a espada, el cetro a ese ao cetro, a que esse Dios que Deus estaría usando estaria usando nesse tempo para para como entrar pueblo como a la tierra a terra prometida prometida del nuevo cuerpo. do novo corpo, como na corrida de revezamento. A terra prometida do corpo eterno e a terra prometida do glorioso reino milenial. E vejam que nesse tempo, que é o tempo onde se cumprem estes anos, onde Josué os mandou a santificarem antes de entrar à terra prometida, houve um lapso de tempo ali, o qual Moisés não estava. Mas observem que em um tempo que Josué estava ali com o povo, prontos para entrarem a essa etapa de preparação para entrar à terra prometida. Ali Moisés não estava, mas aqui Deus deu a ele mais tempo, ao nosso irmão William, para estar. E esteve em torno de 2 anos neste entrelace e esteve ali operando esse ministério na forma na qual Deus o está usando para ter essa mudança de dispensação e depois seguir esse ministério que Deus tinha guardado, reservado para introduzir ao povo a terra prometida do novo corpo. Rejeitar a promessa do filho prometido custou a Sara não ouvir e não estar presente quando foi falado tudo o que Elohim disse a Abraão. Esta conversa Sara não ouviu, não escutou. Ou seja, que esta parte de Sara representa aqueles que ficam na era de Laodiceia, dentro da pedra angular. E amanhã nós vamos estar lendo algo disso. Estamos hoje assim conversando e talvez amanhã não poderemos falar assim,
pelo tempo, mas mañana, amanhã, se Deus quiser, nós poderemos aprofundar um pouco mais com algumas citações e extratos do nosso irmão William referente a todo eso, a respeito disso tudo donde nos e encontramos ver onde hoy. nós nos encontramos hoje. Y vean, E vejam, siempre es sempre en el velo de carne, é no véu de carne en donde onde es el tropiezo esse para las tropeço personas. para as pessoas. Allá, Ali, con la promesa com a que promessa Dios le estaba dando a Abraham y que a Sara, Deus estava dando a Abraão e a Sara, fíjate, observem que Sara tropezó. que Sara tropeçou. O sea, no creyó Ou en seja, eso que não Elohim creu naquilo que estaba Elohim estava dizendo. diciendo. Y si era Elohim, E se era Elohim? Dios con su cuerpo Deus com o creado seu allí, corpo criado ali, Sara, Sara no creyó. duvidou, não creu. ¿Cuánto más? Quanto Pudiéramos mais decir, que si poderíamos Jesús dizer, con eso, ah, o se sea, lo que puede se ele, decir su primera venida, ¿qué no no tempo harán de, en el no Señor? tempo de Jesus, na sua primeira vinda, o que não Fíjense farão? cómo ella Mas observe como ela dudó. duvidou. Ella enseguida dijo, Ela, "Yo creo". ela não disse, ah, eu creio. Lembre que está nos que creem estão os que duvidam e são incrédulos, mas ali Sara Estaba representando estava representando aqueles. en esse momento. Nesse momento estava representando aqueles que não creriam. Agora, por que ela não creu no Elohim? Si era Dios en carne, Se era Deus em carne, es la forma é a forma na qual se ve, Deus se sempre se vela e se revela el ser humano. ao ser humano. Y ahí es donde todos E aí é onde todos tropeçam velo de carne. com o véu de carne. Miren aquí Vejam aqui, en la página 32, na página 32, sigue diciendo, continua dizendo: he aquí pongo en Sion. Eis que põe em Sião. Vamos a ver, nos quedamos Vamos ver, nós la puerta paramos. estaba A cerrada. porta estava fechada. Yo tenía abierta mi Eu Biblia tinha minha y Bíblia estaba aberta, leyendo estava lendo la página 32 del na Señor. página 32 dos Senhores em seu tempo. Pero creo Não que sei, mas eu acredito que era no capítulo 9 de Romanos, no versículo, no último versículo. he aquí pongo en Sion Eis que ponho em Sião pedra de tropeço, pedra angular, preciosa. preciosa, El que creyere en e o él que crê nele não será envergonhado. Y él dibuja una E ele piedra desenha uma pedra angular, desde arriba, e desde cima, desde desde onde está, onde diz a porta estava fechada, nesta parte estava fechada, desenha uma seta assim a pedra angular, e na pedra angular do lado escreve 8, e abaixo as eras escreve a igreja, e do lado 5, 6, 7, ou seja, as últimas 3, e desenha uma estrela de Davi. Vejam quando é que essa porta é fechada, tanto para a sétima era da igreja gentia, que chegou à sua parte ou etapa, onde, quando o mensageiro se foi, aí já não havia oportunidade para entrar pela porta, que é o mensageiro, e aí a porta se fechou, e se fecha essa era, se denominacionalizam e Deus manda um juízo. É assim na dispensação do reino. Se percorrem 7 etapas e se sobe a uma oitava. Ou seja que tudo que Deus esteve mostrando por meio do reverendo William Branham e no meio da igreja do Senhor, do templo espiritual do Senhor, nas eras, desde os apóstolos, vem a ser cumpridos na dispensação do reino. E essa etapa nós estaremos vendo amanhã com detalhe como foi que estivemos passando todas essas etapas e chegamos à sétima, e depois como é que subimos a esta oitava. Onde você está hoje? Na dispensação do reino. Onde você se encontra? Já estaremos vendo isso tudo. E estaremos vendo também inúmeros detalhes, os quais estará sendo mostrado para nós, de como a igreja do Senhor tem estado passando por todas essas etapas, as quais a igreja também passou nas diferentes eras,
da igreja desde dos apóstolos para cá. Veja na mensagem o ramo que produz fruto, desde a raiz da árvore, pregado 7 de agosto de 2010, diz, em Bogotá, Colômbia, diz, ou seja, que aí nós temos uma profecia para a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo como rei, a vinda de Cristo como o filho de Davi, a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, porque é assim para a segunda vinda de Cristo, ou a vinda do Messias para o povo hebreu. E agora, encontramos que nas gerações de Jesus Cristo vai surgir esta bênção da era de pedra angular. Aí é que tudo vai se concretizar, todo o programa divino. E por isso é que, como os judeus trouxeram o evangelho por meio de Pedro e Paulo aos gentios, o evangelho da graça, os gentios ou dentre os gentios, será levado o evangelho do reino. Vai ser levado o evangelho aos judeus. O evangelho do reino, portanto, algo grande está prometido para ser manifestado na igreja do Senhor Jesus Cristo, no ramo que tem que produzir o fruto desse tempo, pois os demais ramos já tiveram seu tempo. Cada pessoa tem que reconhecer o ramo correspondente ao tempo no qual vivemos e estar aí para produzir fruto, porque esse é o lugar onde Cristo em Espírito Santo sempre está de era em era, no ramo correspondente a cada tempo. E agora, já passaram entre os gentios 7 ramos dentre os gentios. E agora nasce ali um restolho da raiz. Aí é onde vai se cumprir a vinda do Senhor Igreja, neste ramo, como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. É aí onde Ele, ao completar a sua igreja, ao completar a sua igreja, a completa aí neste ramo. E então, Ele terminará o seu trabalho no lugar santíssimo, como sumo sacerdote, sairá do lugar santíssimo, porque haverá completado a família de Deus, a descendência de Deus. Nesta geração, chamaríamos de oitava. Mas se contamos a do tempo dos apóstolos, seria a novena. E veja algo bem interessante na mensagem. A restauração da árvore noiva, na página 25, nos diz, abaixo diz, agora isso é correto. Note agora o que aconteceu. Nisso, Deus plantou uma árvore para trazer 9 dons espirituais, dons do seu Espírito, e aí ele desenha uma pirâmide das eras e enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e depois em cima, a pedra angular escreve 9. O mesmo Espírito que estava em Cristo desceu sobre a igreja, tinha vida eterna. Agora os dons do Espírito estavam na igreja e estavam crescendo, colhendo frutos em toda parte. Eles não pensaram de si mesmos, não organizaram nada, eles seguiram em frente como irmãos. Eles seguiram em frente como irmãos. Vejam como aí ele está contando a etapa dos apóstolos, como a primeira, e aqui como nosso irmão William nos disse, que conta a era dos apóstolos como uma geração, mas diz, continua dizendo, mas se contamos a do tempo dos apóstolos, seria a novena. Mas vamos levá-la à oitava. Esta oitava etapa da era de pedra angular, onde é a etapa, ou era, para a adoção dos filhos e filhas de Deus. É a etapa da adoção de cada filho e filha de Deus. Ou seja, a etapa mais importante de todas as etapas é essa etapa. E quem não esteja nessa etapa não poderá ser adotado. Para mim, tem sido um privilégio e uma grande bênção poder ter esta conversa assim entre nós, ou seja, assim desta maneira, como de contar-nos as coisas assim, talvez mais informalmente,
pláticas E são conversas de grande bênção porque as falamos entre hermanos, entre amigos, y e vemos todas las promesas todas as promessas que Dios hizo a través que Deus fez através dos diferentes profetas todos los tipos e figuras, todos os tipos e figuras, e agora os vemos. Vemos todas estas coisas que foram faladas, vemos como vão sendo materializadas a medida que Dios las va cumpliendo. à medida que Deus as vai cumprindo. A principio E, a princípio, es como el niño, é como a criança. vamos a decir como le pasó Digamos como aconteceu al hermano William, com o irmão William, nos los ha contado, que ele mesmo nos contou, quizás así informalmente, e talvez assim, informalmente nos dizia, es como el niño, dice el hermano é Branham, como a criança, o irmão Branham diz, y luego lo e uma história, logo nós procuramos, del relato, e aí daria o lugar onde ele relata, que había un niño que tinha uma criança en el campo no campo y bajó hacia o estaba en la casa e de la desceu abuela, o à algo casa así, da ¿no? avó, alguma coisa assim, Y desceu, estuvo el niño allí e a criança esteve ali, dentro de la casa o afuera, dentro da o casa ou se do lado de lavaba fora, ropa, algo onde así. se lavava roupa ou algo assim, Y pasó e aconteceu, y vio un niño e viu uma criança, y el niño movía un braço e a criança movia um braço, y él movía un e a braço criança para também movia um braço ali, ali. un espejo. Era o Y espelho, el niño e a del criança espejo ali no movía espelho, acá, o sea, el niño movía la ou cabeza seja, y a el criança espejo movía movia la a cabeça e a criança do espelho movia a cabeça. y luego levantaba E un depois pie, levantava o pé e a criança do pé levantava o pé. y cuando se dio cuenta E quando percebeu, y dijo, e disse, mamá, pero si soy yo, mãe, mas se sou eu? o sea, Ou seja, soy yo, sou eu. ese que está en el espejo soy Esse yo. que está no espelho, sou eu. Y así, cada escogido de E Dios assim se cada ve escolhido de Deus el espejo de la palabra, se vê no espelho da cuando ve palavra. esas promesas, E quando veja essas promessas y ve e vê que esas promesas que essas promessas falam de hijos e hijas de Dios filhos e filhas de Deus que serán adoptados, que vão ser adotados, que vão ser transformados, seguida agarran esa logo palabra, agarram-se dessa palavra, agarran se a agarram ese individuo que deste está allí, indivíduo que está ali. en esa letra, y dicen, pero si Nesta ese outra soy diz, yo, sim, se esse sou eu, yo soy uno de ellos, eu sou um deles. papá, Papai, o sea, Padre celestial, ou seja, Pai Celestial, soy yo, sou eu, al que tú vas a adoptar. o que tu vai adotar. Vê? Y ahí uno se refleja E aí a pessoa se en la reflete palabra y se ve na palavra e se en vê la palabra. na palavra. Y ese reflejo E esse reflexo vendrá a ser una virá a realidad ser pronto, uma realidade logo, cuando tengamos ese cuerpo quando tenhamos eterno esse corpo glorificado. eterno e glorificado. Ya esa palabra E esta viene a ser palavra já viva, venha a ser viva, viene a materializarse venha a se materializar en usted y em você e em mim, mim, quando quando Deus Deus nos dê esse corpo eterno eterno y glorificado. e glorificado. Vamos a colocarle aquí Vamos colocar aqui, en esta plática nesta conversa que hemos tenido en que nós este temos momento, tido nesses momentos, la nueva, a nova, la comisión, o sea, a la nueva comissão, ou seja, a nova comisión. comissão. Que Dios te bendiga, Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim. que Dios te bendiga, Que Deus te abençoe, Ruth Bermudes e todos os ministros e irmãos ali reunidos em Santa Rosa, Valência, Venezuela, e todos os irmãos nos diferentes países que estão ouvindo e estarão ouvindo esta conversa desse dia, e que tenham um Feliz Natal e um próspero ano de 2023. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.